Isso tudo faz parte de um método que você já vai entender melhor. Mas o princípio por trás de tudo isso é bem simples. O engraçado é que quase ninguém sabe disso, mas praticamente todas as línguas do mundo vieram de uma mesma língua, há aproximadamente 5.000 anos atrás. O português, o espanhol, o francês, o italiano e também o inglês, o alemão, o dinamarquês, o holandês, praticamente todas as línguas que você tem conhecimento. Todas elas vieram do mesmo lugar. Elas têm o mesmo ancestral em comum, chamado proto-indo-europeu. Ou seja, 5.000 anos atrás, a maior parte da população do mundo falava uma única língua. Essa língua começou a ser dividida em outras línguas, como nesse mapa linguístico. Teve uma parte dela que originou o latim, depois virou diferentes línguas como o português, o espanhol, o francês e o italiano. Outra parte dela originou línguas anglo-saxônicas, como o alemão, o suíço e o inglês. Então, você pode ver, por exemplo, que o inglês e o português, na realidade, elas não estão tão distantes assim. Não é como se essas línguas fossem de outras famílias, elas são praticamente primas. E você consegue entender o que isso significa de verdade? Simples. Que aprender uma nova língua, aprender inglês, por exemplo, não se trata de aprender uma língua totalmente nova. Trata-se de aprender uma língua que tem muito mais a ver com português do que você jamais imaginou. Eu sei que agora você pode estar pensando, como assim? Como eu nunca percebi isso? E bom, eu também era uma dessas pessoas. Até que aprendi a enxergar as semelhanças e os pequenos ajustes que eu precisava fazer para entendê-las. Que você já vai descobrir também. Mas quer ver um exemplo de como as línguas são mais parecidas do que você imagina? Então presta atenção. Pesquisadores brasileiros fizeram um experimento muito interessante, justamente para entender o quão parecido o português é do inglês. Eles usaram um método bem elaborado, que mediu a semelhança entre as duas línguas, das 500 palavras mais comuns em inglês. E para você ter uma ideia, no dia a dia a gente costuma usar de 500 a 2.000 palavras. Ou seja, daria para você conversar para o resto da sua vida com apenas as 500 palavras mais frequentes da sua língua. Então eles compararam para ver quantas dessas 500 palavras mais comuns eram parecidas entre o inglês e o português. Ou seja, palavras que, até mesmo sem praticamente treino algum, brasileiros conseguem ler e entender o significado. E bom, das 500 palavras, eles não acharam similaridade em 1, 5, 10 ou 20 palavras, mas em incríveis 102 palavras. 102! Ou seja, você pode literalmente aprender 102 palavras de inglês em uma única tarde. Simplesmente porque você as conhece na realidade. E não quaisquer palavras, mas palavras mais comuns em inglês. Por exemplo, animal em inglês é animal também. A diferença é que você fala animal. Real em inglês também é real. A diferença é que você fala real. Sofá é sofá. Só que você fala sofa. Mapa é map. Lista é list. E só nessa brincadeira você já tem diversas palavras em inglês que você consegue ler e entender imediatamente. American é americano, area é área, class é classe, complete, completo, fact, fato, for, por, idea é ideia, important é importante, long é longo, name é nome, no é não, paper é papel, part é parte, plants, plantas, problem, problema, simple, simples, special, especial, entre outras. Incrível, né? Você pode perceber que você consegue ler e entender o significado de todas essas palavras. E depois disso, basta apenas que você entenda as poucas diferenças de pronúncias. Ou seja, como os americanos falam essas palavras que são quase idênticas. E existem simples padrões também sonoros que você aprende rapidamente. E sabe o que é mais interessante? Essa é apenas uma das maneiras pela qual você pode aprender inglês a partir do português. Por exemplo, você ainda pode pegar palavras que terminam do mesmo jeito e substituir pelo jeito que elas terminam em inglês. Olha só, palavras como internacional, elas viram international. Essencial vira essential. Parcial vira partial. Substancial, substantial. Exponencial, exponential. Ou, por exemplo, palavras que terminam em ão, terminam em on em inglês. Combinação vira combination. Celebração vira celebration. Paixão vira passion, e outros muitos exemplos por aí. Tem também palavras terminadas em mente, em inglês, que vão terminar em ly, em inglês. Por exemplo, finalmente vira finally, provavelmente vira probably, realmente vira really, virtualmente vira virtually. E você pode perceber que até a pronúncia não é tão difícil assim na realidade. Em português você fala normal, com uma
leve entonação do interior, por exemplo, você falaria normal. Com ênfase na primeira sílaba, você já fala do jeito americano, normal. E existem pequenos truques como esses para todas as palavras em inglês. A pronúncia, assim como o próprio vocabulário, é na verdade muito mais simples e parecido com o português do que você imagina. Você só precisa aprender a enxergar isso pela primeira vez. Da mesma maneira que quando você pega um cachorro e começa a notar vários cachorros daquela mesma raça, ou quando você troca de carro e começa a notar quantos carros como os seus existem por aí. Ou quando você torce para um time e percebe que todo mundo veste a camisa do seu time. Quando você começa a notar as coisas que você simplesmente não notava antes. Do mesmo jeito. Assim como você entende como fazer essa transferência linguística do português para o inglês. Você começa a perceber como o inglês é muito mais fácil do que parece. E diariamente, você consegue não apenas aprender dezenas de palavras quase imediatamente, mas consegue também se comunicar e entender a língua muito mais rápido do que você jamais imaginou ser possível. E isso não funciona apenas do português para o inglês. Os linguistas que eu mencionei estavam entendendo que esse era o melhor jeito de ensinar as pessoas rapidamente. A língua materna não devia ser proibida no ensino. Ela deveria ser encorajada. Rapidamente, essa abordagem começou a ser intitulada nos lugares que hoje têm a maior proporção de bilinguismo do mundo. Lugares como a Alemanha, por exemplo, que quase 56% da população fala inglês além do alemão. Ou Holanda, que em 90% da população fala inglês além do holandês. Estava ficando claro para todos do universo linguístico de que esse era o melhor jeito de aprender uma nova língua, justamente usando a abordagem da transferência linguística. Ou seja, aprender uma nova língua usando a língua materna como base. Todo mundo estava ficando de acordo nisso, incluindo um grupo especial de linguistas brasileiros. Esse grupo estava atento a novas descobertas internacionais. A transferência linguística tinha total sentido, e os progressos apresentados nos estudos dos seus colegas internacionais eram inquestionáveis. Só que tinham dois problemas. O primeiro era que, assim como a abordagem comunicativa, a abordagem de transferência linguística ainda era apenas uma abordagem mesmo. Ela não era um método, não tinha um passo a passo claro de como ela ser aplicada, e o que levou ao segundo problema. Ninguém tinha estudado como usar a transferência linguística para que os brasileiros pudessem aprender novas línguas. E o mais importante ainda, ninguém tinha nem pensado em como usar ela para aprender inglês a partir do português. Mas esse grupo de linguistas brasileiros sabia que dava para ser feito. E então, eles começaram a se reunir diariamente com um único objetivo: criar um método à prova de falhas para que qualquer brasileiro pudesse aprender inglês eficientemente em 10% do tempo normal, e usando o português como base. Armados com esse conhecimento e com 20 anos de experiência, eles começaram a fazer testes com pequenos grupos de alunos. Todas as sessões eram apenas com 2 alunos, e eles faziam questão de pegar os casos mais difíceis possíveis. Pessoas que já tinham desistido de falar inglês, que já tinham jogado a toalha e falado que inglês não é para mim. No começo, esses professores não sabiam muito o que esperar. Eles tinham confiança na abordagem de transferência linguística, mas até então ninguém tinha feito nada parecido com a língua brasileira, né? Ninguém tinha pensado em criar algo para os brasileiros aprenderem inglês a partir do português. Então, apesar deles estarem animados, eles ainda estavam meio céticos. Talvez fosse demorar um tempo até que eles conseguissem aprimorar o método. Mas os resultados de suas primeiras sessões deixaram eles de queixo caído. Em pequenas sessões de 2 horas com os alunos, eles conseguiram ver diferenças imediatas. Alunos que literalmente em uma única aula aprendiam 20, 50 e até 200 palavras. Enquanto também aprendiam não apenas a entender, mas a formular frases próprias. E não apenas a repetir só o que o professor estava falando. O método parecia ainda mais promissor do que eles tinham pensado a princípio. E quando os meses foram se passando, eles tiveram certeza que haviam criado algo revolucionário. Dentro de 3 meses, eles tinham conseguido transformar pessoas que já tinham desistido de aprender a falar inglês em falantes operacionais da língua. Ou seja, pessoas que conseguem entender praticamente todas as palavras mais usadas do idioma e ainda conseguem se comunicar sem precisar ficar traduzindo cada palavra na cabeça. E em alguns casos, alunos foram quase do zero para o nível operacional em apenas 4 semanas. Enquanto esses primeiros grupos de alunos eram de voluntários selecionados, rapidamente essas sessões de aprendizado começaram a serem comentadas. E bom, eu estou gravando esse vídeo porque antes de uma viagem que eu fiz para Orlando em 2019, eu fui uma dessas pessoas. O inglês estava meio enferrujado e eu tinha ouvido de alguns amigos sobre esse grupo quase secreto de professores que prometiam ensinar inglês em 10% do tempo que os métodos tradicionais demoram. Os professores não tinham site, não tinham nada, e eu só consegui ser atendida porque um amigo meu indicou.
Eu recebi o endereço do lugar e por uma mensagem no WhatsApp. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei no prédio. Era um prédio comercial, bonito, alto, novo. Não parecia ser um prédio que abrigava uma escola de inglês. Eu me identifiquei na recepção, subi no elevador e logo de cara eu fui instruída por uma recepcionista a entrar numa sala. Quando eu entrei nela, eu já senti uma vibe diferente. Não era uma sala de aula, não tinha lousa, não tinha carteira, não tinha sequer um livro. Era mais uma sala de reunião bonita, com 4 lugares, espaçosa. Eu fiquei esperando o professor chegar e depois de alguns minutos ele apareceu. Era um homem de uns 30, 40 anos, com barba feita, de óculos, assim, com cara de professor. Se é que isso existe, né? E ele tinha nada, nenhum livro com ele. Ele se sentou na minha frente, começou a conversar comigo, em português mesmo. E ele disse: Bia, qual é o seu nível de inglês hoje? Eu respondi que eu entendia bem e tudo, mas eu estava enferrujada. Ele acenou com a cabeça e disse: ok, vamos começar numa parte mais avançada. E nos próximos 120 minutos, ele começou a conversar comigo, ele falava uma frase, explicava o sentido das expressões, de algumas palavras, e logo depois pedia para que eu repetisse. Quando eu acertava, ele simplesmente ia passando novas frases, novas expressões, novas palavras, muitas vezes usando as palavras que a gente tinha já acabado de usar. Eu nem estava percebendo muito bem na hora, porque era tudo bem natural. Mas quando os 120 minutos acabaram, eu tive um estalo, eu percebi que eu tinha conseguido entender e repetir tudo que ele me falava. Então ele começou a falar comigo em inglês, e sem nem pensar muito, o meu inglês fluiu. Eu não precisei ficar pensando nas palavras, elas simplesmente foram saindo naturalmente pela minha boca. Eu nem consegui entender direito o que estava acontecendo. Era só uma única aula. E ele me explicou que era normal disso acontecer, mas que para os resultados fossem duradouros, eu precisava praticar nos próximos dias. E bom, eu voltei lá por apenas mais um dia, porque eu já tinha viagem marcada, né? E essas simples 2 sessões já puderam mudar completamente como eu me comuniquei durante toda a minha viagem. Eu não tive que depender de ninguém para nada. Tudo que eu queria fazer, eu simplesmente ia lá, pedia, conversava. E quando eu voltei, eu continuei fazendo aulas esporádicas com ele. Só que o engraçado é que como esse grupo de linguistas era de apenas 4 pessoas, as aulas, assim, elas eram extremamente reservadas. Eu sequer podia postar no Instagram qualquer coisa, porque já tinha uma fila grande, gigantesca de espera. E eles não conseguiam atender a demanda de todo mundo, nem se eles quisessem. Por isso também que essas aulas tinham um precinho bem salgado. E a maioria das pessoas que eles atendiam eram artistas, acho que jogadores de futebol, eu já vi lá também, influenciadores, empresários, essas coisas de sucesso, que precisavam aprender inglês e muito rapidamente. E bom, o tempo foi passando e eu nem fui pensando muito nisso, porque eu já estava satisfeita até com o meu nível de inglês. Só que a pandemia fez eles mudarem o jeito deles trabalharem. Antes você só poderia fazer aulas presenciais com eles lá, que eram extremamente escassas e tinham filas de espera de meses. Só que durante a pandemia essas aulas tiveram que ficar online, né? Aulas individuais ou em duplas, imitando completamente a experiência presencial. E quando eles começaram a fazer essas aulas online, eles perceberam que talvez esse modelo pudesse ser replicado, sem restrição de pessoas. Ou seja, eles estavam pensando num jeito de conseguir aplicar o método revolucionário deles com praticamente qualquer pessoa, e em qualquer lugar do Brasil. E bom, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiz questão de ser a primeira embaixadora deles. E de poder gravar um vídeo contando a minha experiência, que eu espero que você tenha também. Porque é com um enorme prazer que eu queria te apresentar para a Escola Online de Inglês, que promete mudar para sempre, como todos nós brasileiros aprendemos inglês. E o que começou como a aula de inglês mais privada e exclusiva do Brasil, o método mais contraintuitivo até o momento, vai ficar disponível para você também. E eu queria te apresentar o método Transfer English, a primeira escola de línguas do mundo focada no método moldado a partir da transferência linguística. Ou seja, um jeito de você aprender o inglês definitivamente e a partir do próprio português. Se você perceber, a própria palavra transfer é um outro exemplo de como isso é a realidade. Como você pode imaginar, transfer significa transferir. E é apenas mais um dos vários exemplos que vão fazer você aprender inglês muito mais rápido do que você jamais imaginou ser possível. E aí, o que você pode esperar do curso? A ideia da primeira parte do método, constituída por uma série de aulas divididas em 10 etapas, é que você terá um inglês totalmente operacional. Tá, mas o que isso significa? Bom, os linguistas que criaram o método perceberam que o jeito tradicional de medir a eficiência de uma pessoa na língua não faz tanto sentido. Iniciante, intermediário, avançado. O que realmente importa é ser operacional.
que adianta ser intermediário, por exemplo, se você não consegue se comunicar com alguém? Ou entender pelo menos uma boa parte de um filme sem legendas, por exemplo? Por isso, o foco da Transfer English é te entregar um inglês 100% operacional, no menor tempo possível. Dependendo do seu foco, até 1/10 do tempo que demoraria do jeito tradicional. Ser operacional significa conseguir se comunicar e ser entendido. Significa ter domínio das 1000 palavras mais usadas no inglês, que já podem fazer você conseguir se virar tranquilamente numa viagem. Entender filmes e séries sem legenda nenhuma e poder colocar sem medo no seu currículo que seu inglês é avançado, sem passar vergonha na hora da entrevista.